Glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Que aqueles que nos acompanham de casa, que Deus te abençoe. Você que tem feito o seu pedido de oração, faça o seu pedido de oração, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas através dessas mensagens, as palavras de Deus, e que a bênção de Deus esteja no seu lar. Aquele que nos acompanha pelo Instagram, que Deus possa abençoar também, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Queridos, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 32, diz assim: se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença mais uma vez. Pai, que essa palavra, Pai, possa alcançar o coração daquele que nos ouve, daquele que vai ouvir, e que o Senhor abençoe também a sua igreja, que aqui se encontra presente, cada obreiro, cada irmão e irmã, e que as bênçãos do Senhor seja derramada. Espírito Santo de Deus, toma mais uma vez a direção e nos dá vitória no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de uma passagem bíblica, os versículos que lemos aqui, nos fala sobre alguém que se preocupou muito em fazer a obra de Deus. Ele não se achava nem digno de ser um dos apóstolos, né? Ele se considerava como um aborto, ele não se achava digno, mas Paulo foi alguém que fez muito e com muita dedicação e dignidade a obra do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele estabeleceu igreja em vários lugares, e não é só a questão de abrir uma igreja. Abrir igreja, irmão, é fácil. Agora, manter aquela igreja nos padrões, na forma correta, aí é que está o problema. Então, enquanto Paulo estava presente entre eles, Paulo trazia várias advertências. E nós sabemos que a igreja em Corinto foi uma igreja que sofreu várias repreensões do apóstolo Paulo, e aqui ele está repreendendo, né, a igreja, falando com a igreja, mais uma vez. Por quê? Porque surgiu boatos e conversa entre aqueles que se diziam ser cristãos, alguns que estavam dentro das igrejas, dizendo que não havia ressurreição, dizendo que a ressurreição não existia. Então, se nós lermos o capítulo aqui, nós vamos ver desde o capítulo 15 até o final do capítulo, nós vamos ver Paulo falando e dizendo que Cristo está vivo. Ele vai mostrar e vai demonstrar passagens bíblicas, aonde isso fica fixado, que Cristo morreu, sim, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas a conversa ali estava diferente. Eles estavam como os religiosos, a seita dos tempos de Jesus, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição e achavam que a vida era só aqui e acabou. Estamos no século 21. Muitas coisas evoluíram e também muitas regrediram. E muitas pessoas, em vez de avançar, estão regredindo. E mesmo na atualidade a gente ouve e percebe que muitas pessoas ainda estão com muitos pensamentos acerca da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo de forma errônea. Pessoas que acham, são achismos, são pensamentos, e diz, não vai, não é assim, é desse jeito. Irmão, o que manda é a palavra, não é o que eu acho,
Não é o que o pastor Roberto pensa, mas é sim aquilo que está nas Escrituras Sagradas, que é o nosso manual, a nossa regra de fé. E se nós estivermos embasados aqui, cumprindo o que está escrito aqui, a bênção de Deus nos alcançará. Mas a igreja em Corinto, alguns começaram a propagar essa doutrina fermentada entre os irmãos, dizendo que não havia ressurreição. E isso, para quem é crente em Cristo Jesus, é uma bênção, porque o apóstolo Paulo vai dizer: vocês têm uma estrutura, mas tem pessoas aí que ainda nem conhecem a Jesus. E agora imagina o que vai acontecer numa igreja onde um evangelho foi pregado de um Cristo ressuscitado. Agora alguém está dizendo: não há ressurreição. Isso é coisa de conversa, é balela, é conversa fiada. E então Paulo vai advertir a igreja dizendo: esse assunto tem que parar. Esta conversa, ela não pode continuar. E a gente escuta dentro das igrejas cada tipo de assunto, cada tipo de conversa desconcertada. Agora imagine uma conversa dessa para um novo convertido. Para você que entende, você que tem estrutura, tem raiz, é uma coisa. Agora a Bíblia diz que de toda palavra frívola que o homem proferir, de toda palavra que ele falar, ele prestará conta no dia do juízo. Tem gente achando que as palavras que ele lança, que ele fala, que ele não está nem aí, não sabe nem o que está falando, dando conselho errado para os irmãos, dando direção errada para os irmãos, como se ele fosse o doutor, o pastor da igreja. Ele não sabe o que é que ele está fazendo, ele não sabe aonde é que ele está pondo a mão. E isso está acontecendo na atualidade. Aqui era acerca da ressurreição um dos assuntos. E o que está acontecendo no dia de hoje? Aí Paulo ele vai dizer: se como homem eu combati em Éfeso as bestas, que me aproveitaria isso se os mortos não ressuscitam? Paulo está fazendo uma pergunta: se eu estou doando a minha vida para pregar para pessoas sem entendimento, ignorantes, homens que muitas das vezes me levam, querem me prender, querem até me matar, se eu arrisco a minha vida, então para que isso? Se Cristo não ressuscitou, para que eu pregarei então o evangelho? Por que vocês acham que eu abri essa igreja, passei, estive com vocês, agora estou enfrentando perigos de morte? Se Cristo não ressuscitou, eu estou perdendo o meu tempo aqui. Aí ele disse: comamos, bebamos e amanhã morreremos. Uai, se Cristo não ressuscitou, vamos viver a vida aqui da melhor forma possível, porque aí a gente vai desfrutar desse mundo. Porque morreu, acabou. Essa é a ideia de pessoas que não sabem o que está falando e quer ensinar aquilo que ele não aprendeu. Então, nós precisamos entender, queridos, e nós somos testemunha, porque se você abrir sua Bíblia no livro de Lucas e outros evangelhos, mas vamos por Lucas 24, você vai ver falando sobre Cristo quando foi crucificado. As mulheres pela manhã, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Joana e outras demais mulheres foram ao sepulcro levar especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando elas vão andando pelo caminho, até preocupada como iriam fazer para remover a pedra, porque a pedra era pesada, a Bíblia diz que quando ela chega lá, a pedra está removida. E elas entram dentro, na tumba onde colocaram Jesus. E a Bíblia vai dizer que enquanto elas estão ali perplexas, olhando e dizendo: o que aconteceu? Cadê meu mestre? Cadê o corpo dele? Quando elas viram, 2 anjos
reluzente, com vestes brancas, se apresentam para ela e diz: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Vai. Não viste ele falar que era necessário que acontecesse lá na Galileia, quando ele vos falou? Vai e diz que ele está vivo. E elas correm, vai até lá, e quando chega lá, avisa para os discípulos. Pedro não quer acreditar naquilo também, e ele vai lá e faz conferência, e diz: Jesus ressuscitou. Os discípulos no caminho de Emaús, no mesmo capítulo, estão conversando. A Bíblia vai dizer que de repente um viajante se aproxima deles, começa a conversar, e ele lhe faz pergunta: o que estão conversando sobre o quê? Tu és um peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceram aqui? Mataram o nosso mestre. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram no partir do pão, eles perceberam que era Jesus que estava com eles, e voltaram depressa para dizer: Jesus ressuscitou. Então, meus queridos e amados irmãos, nós sabemos, eu sei que esta igreja, eu quero acreditar que todos aqui, sem dúvida, crê que Jesus ressuscitou, está vivo, e que nós também que morremos em Cristo, ou morreram em Cristo, alguém, nossos familiares e parentes, ou desde os tempos antigos até agora, um dia também ressuscitarão. Essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança da igreja. A única coisa que nos traz esperança, pastores, é ou o arrebatamento ou a ressurreição dos mortos, quando isso acontecer. Mas estava havendo ali uma contradição. Aí Paulo continua no versículo 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane. Não pense que você é forte, é sábio de suficiente, que você não possa ser corrompido, porque as más conversações irão corromper os bons costumes, e nós temos vivido essa realidade. Quantas pessoas, meus queridos e amados irmãos, estão agindo com más conversações, estão fermentando, estão trazendo e acrescentando o que nem existe, matando a fé de muitas pessoas. Pessoas que chegam, estão numa expectativa, numa alegria, numa esperança, de repente falei: não é tudo isso aí não, calma, vai devagar, não é desse jeito, e já põe uma pulga atrás da orelha da pessoa que não tem nada a ver. Aí de repente uma conversa aqui, outra conversa ali, outras falácias aqui, outra ali, más conversações de um lado, de outro, e daqui um pouco aquela pessoa está esmurecida e desacreditada, até mesmo sem conhecer o Deus de Israel, o Deus que salva, que liberta, que transforma. E a culpa é de quem? É do mundo lá fora? Não, porque Paulo, quando ele escreve aqui, nós vemos que Paulo está cuidando e falando com aqueles que estão dentro. Você sabia que quando Deus quer abençoar alguém, Ele usa alguém para te ajudar? Nós precisamos entender isso, queridos e amados irmãos. Quando Deus quer abençoar, Ele coloca a pessoa certa para que você possa conectar com elas. É assim que Deus abençoa um homem, uma mulher, um jovem, um pastor, um obreiro. Deus levanta e sempre vai fazer isso. Você ora pedindo uma bênção, uma vitória, Deus vai te conectar com pessoas certas. Foi assim que Deus fez quando quis abençoar Abraão, usando Abimeleque, lhe dando gados, servos. É assim que Deus faz. Deus fez isso quando usou Abraão para abençoar Ló. Deus fez isso quando usou José, usou Faraó para abençoar José.
Veja que o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escolheram pessoa certa para estar com Ele no ministério que Ele tinha que desenvolver na terra. Nós vemos Ele escolhendo Maria Madalena, Ele escolheu também a mulher de Cusa, Joana, Ele escolheu também ali José de Arimateia, Nicodemo, homens influentes, homens que puderam lhe ajudar. Olha como é que é uma conexão. Jesus, o próprio Jesus se conectou com pessoas certas, para que então ele pudesse ser abençoado. Homens são instrumento, são pontes que Deus usa para nos abençoar. Não fique esperando o anjo descer do céu e trazer, como foi feito lá em Meca e Medina, quando o anjo aparece a Maomé e diz: agora tu és o profeta perfeito. Jesus foi o profeta perfeito e tu, Maomé, será o último profeta. Não espere isso, porque Deus vai usar alguém para te abençoar. Deus sempre fez isso, sempre vai fazer isso. É por isso que nós temos que ficar atento com as pessoas que Deus tem colocado em nosso caminho. Você já parou para observar as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor? Se essas pessoas têm condição de lhe abençoar? Agora, se Deus usa a pessoa para nos abençoar, imagine agora, contrariamente, o inimigo usa a pessoa para nos corromper, para nos colocar para baixo, para nos desanimar, para dizer que não tem jeito, acabou, o seu ministério não vai fluir, seu ministério não vai acontecer. São más conversações. É por isso que a gente tem que tomar cuidado e saber com quem é que nós estamos andando, com quem que nós temos sentados, com quem nós temos conversado, com quem nós temos abrido o nosso coração, porque tem gente abrindo o coração para pessoas erradas, tem gente contando a vida para quem ela não deveria contar, tem gente contando as suas fraquezas para quem ela não deveria contar, e isso vai trazer prejuízos terríveis na casa de Deus. Meus irmãos, você sabia que tudo isso vai refletir aqui dentro? Por quê? Porque se alguém foi enfraquecido por alguém que foi mal orientado aqui, vai refletir na igreja. E não é fácil pastorear, porque você ensina, mas existe meia dúzia de pessoas que estão fermentando por baixo. Tem aqueles que não têm direção de Deus, que agora é homem de Deus, mas daqui 2 meses já virou homem do inimigo. Era homem cheio do Espírito Santo, agora não é mais a mulher de Deus. Será que o erro está na mudança de uma pessoa para outra? Tudo que coloca não dá certo, tudo que coloca não funciona, só funciona nos primeiros dias. O erro não está em quem está lá sendo colocado, o erro está em pessoas com mentes contaminadas, mentes fermentadas, e assim acontece na atualidade de hoje. Não é fácil. Então nós estamos vendo Paulo advertindo a igreja e dizendo: cuidado. Por isso eu te digo, cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você tem andado, com quem você tem conversado, com quem você tem compartilhado a sua vida. Deus levanta homens e mulheres para nos ser nossos tutores, para nos dar direções. Mas também existe muitas tranqueiras por aí, viu? E nós temos que tomar cuidado com isso, porque a sua amizade te revela o seu próximo estágio de vida. A amizade que você tem vai direcionar o que vai acontecer com você dentro de a longo ou curto prazo. Vai acontecer algo bom ou algo ruim. Então entenda isso. A tua amizade revela o que irá acontecer no próximo estágio da sua vida. E Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Lá fora existe más companhia de todo jeito. Não estou dizendo aqui nessa mensagem que você tem que se isolar do mundo, não é isso, não entenda assim.
É que você tem que saber até a ponto que você pode ir aonde você tem que parar. Porque o crente precisa ser equilibrado. O crente não pode ser aquele crente chato, aquele crente que na empresa ele é o crentão, o crente que xinga, que amaldiçoa as pessoas, que diz que as pessoas vão para o inferno. Não é isso. Deus te deu luz, Deus te levantou como sal, para que você, aonde chegar, as pessoas vejam que você é alguém diferente. Mas tem gente que vai no embalo, começa, daqui um pouco está nas rodinhas, está nas conversas, está falando o que não devia falar. Mas só que Paulo aqui não está falando, ele está falando para aqueles que estavam dentro daquela igreja. Porque o mundo lá está corrompido, o mundo lá fora está perdido, o mundo jaz no maligno. Agora, infelizmente, entre nós não tem só ovelha, tem bode também. Faz vergonha a gente, como pastor, separado na porta da igreja, a pessoa falar: aquela mulher congrega aqui, está me devendo. Falei: não está mais aqui não, porque a Bíblia diz que aqueles que usam de engano não permanecerão dentro da casa de Deus. Você não pode ser crente aqui, você precisa ser crente lá. No seu dia a dia é lá que você tem que mostrar que você é diferente, que a luz de Deus está sobre a tua vida, e quem te conduz é o Espírito Santo. Uma pessoa chegar e dizer: o meu coração doeu quando eu vi uma pessoa como aquela subir no altar. Que vergonha! Pessoas que dizem ser cristão e não tem caráter, não tem vida de exemplo, compra e não paga, engana todo mundo, quer andar parecendo uma princesa, igual um príncipe, mas não dando cano nas pessoas, quer andar de carro, mas quer dar cano nas pessoas, quer fazer casa boa, mas está devendo para o mundo e o fundo e cortando caminho. Isso não é igreja que vai morar no céu. A igreja que vai morar no céu é uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E eu estou nessa noite aqui trazendo essa palavra, não é para desanimar ninguém, é para orientar a igreja, que no nosso meio tem pessoas boas, pessoas excelentes, pessoas abençoadas, mas também tem joio que está tentando tirar a igreja do foco. E um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Não vem que esse negócio, coitado, é simplesinho. Se houver maldade, for semente maligna que está semeada no coração, pode causar um grande estrago se a gente não cortar o mal pela raiz, ou orar para Jesus arrancar esse mal. Devemos saber o que ouvir e entender como isso nos influencia, para que nós venhamos refletir. Se eu perguntasse para você aqui, queridos, o que as coisas que você tem ouvido têm feito com você? Não precisa me responder, mas se pensou negativamente, é preciso se acertar. Porque se você ouviu, pastor, glória a Deus, eu tenho ouvido coisas maravilhosas, continua. Mas se o pensamento foi negativo, eu estou falho aqui, eu preciso mudar. Então Deus está falando contigo também. Você que está em casa, você que está ouvindo essa palavra, como é que você tem se comportado como um cristão aqui na face da terra? Abra sua Bíblia no livro do Saltério, capítulo 1. Saltério, Salmos, número 1, perdão. Salmo de número 1, olha o que vai dizer. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Algumas versões dizem assim: felizes são aqueles, mas aqui está escrito bem-aventurado. Esse salmo fala sobre a vida de um ímpio e a vida de alguém que anda na presença de Deus, e as diferenças.
E no final diz que o caminho do justo Deus conhece, mas o caminho do ímpio não irá prevalecer. Agora veja que há uma progressão aqui. Salmo 1 diz: bem-aventurado, ele primeiro anda, começou a andar, vai sentar, e agora ele vai deter, e agora ele se senta. Veja que há uma progressão aqui no Salmo. Bem-aventurado aquele que anda, aí ele anda com a pessoa errada. Daqui um pouco ele começa a parar e se deter com essas mesmas pessoas. Daqui um pouco ele está sentado. Tem muita gente que já sentou e já se conformou dizendo: é desse jeito mesmo, isso aí é lá, é conversa, é balela, é conversa fiada, eu não vou mais, eu não quero mais. Tem muita gente vivendo essa realidade. Primeiro ele anda, depois ele se detém, depois ele se assenta, depois ele ouve conselhos. Olha como é que vai gradativamente uma progressão. Ouve conselho, anda no caminho, e daqui um pouco está na roda, está no meio da roda dos escarnecedores. Aí continua progredindo aí: ímpios, pecadores e escarnecedores. A pessoa, olha como é que ele vai evoluindo para o mal. Primeiro ele anda, detém, assenta, ouve conselho, anda no caminho, senta na roda, está com os ímpios, ele começa a praticar pecados, e daqui um pouco ele começa a escarnecer daquilo que é de Deus. Ele começa a duvidar e dizer: isso aí não é certo, isso aí está errado. Hoje vivemos uma inversão de valores, onde as coisas certas estão erradas e aquilo que é errado está certo. Mas a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus é a mesma, não passou e nem vai passar por reforma. A porta ainda continua estreita, o caminho ainda continua sendo apertado. Quem quiser seguir a Ele tem que renunciar, tem que deixar as mazelas para trás, tem que deixar os pecados para trás, tem que perdoar, tem que abrir o coração, tem que ser generoso, tem que ser diferente. Sabe que o mundo está passando por uma fase difícil, a igreja de Cristo está vivendo em tribulações. Sabe o que é isso? Falta da presença do Espírito Santo na vida de muita gente que está agitada, está agindo de qualquer maneira, está agindo como o mundo. Isso só é uma coisa que falta a presença do Espírito Santo que vai preencher esse coração. Então, queridos e amados irmãos, quantas pessoas boas, nota 10, se perderam. Quantas? Pessoas que você diz assim: era um bom rapaz, mas por causa das más companhias se corrompeu. Por causa da má companhia, essa boa pessoa, esse bom jovem, esse bom obreiro, esse bom pastor, esse bom empresário, esse bom marido, quantos sonhos se perderam. Quantos projetos falidos, quantos ministérios acabados, quantas famílias destruídas, quantos casamentos que afundaram na lama, quantas amizades se acabaram por causa das más companhias. Então Paulo está dizendo: não vos enganeis, as más conversações corrompem sim os bons costumes. Talvez você foi no velório de alguém que disse era um bom rapaz, mas o que aconteceu? Estava aí andando com gente errada. Era um bom homem, mas começou num joguinho de futebol, e daqui um pouco começou a ficar por lá e chegar mais tarde, daqui um pouco o casamento acabou. Era um bom casamento.
era um bom obreiro, mas de repente no local de trabalho, enquanto estava no lugar na igreja adorando a Deus, ou aqui na cidade, de repente ele se desviou da presença de Deus. Aí quando você vai examinar e buscar, existe uma influência, existe alguém que olhou: larga de ser besta, larga de ser boba, você é jovem, vai curtir a vida, você não precisa viver desse jeito. Você não precisa disso ou daquilo, e isso vai entrando e desce para o coração. O que tem de gente estacionada, estagnada, dentro da igreja, dentro das igrejas, vamos falar assim, não é só aqui, é em toda a face da terra, não são poucas. Pessoas que se acovardaram, pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, uma vida dupla. Estão pastores cocheando em dois pensamentos. Como Elias disse, não pode ficar cocheando, porque tem que agradar um Deus e desagradar o outro. E as pessoas acostumam a viver, porque no começo aquilo ali é algo muito triste para elas. Elas ficam tristes, choram, mas daqui um pouco elas acham aquilo normal, viver uma vida dupla. Aí quando chama a pessoa, vem, vamos agora, nós precisamos continuar. Aí ele vai sempre te desculpar: não, agora não vai dar, eu vou ficar assim. Eu prefiro assim. E se a trombeta soar? Será que nós estamos prontos? Não vamos falar você não, será que nós estamos prontos, irmão, para ouvir o soar da trombeta? O nosso coração está preparado? A nossa convicção, será que quando a gente ora, pastor Jefferson, será que a gente está orando e dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu preciso subir no arrebatamento, Senhor, me dá força, para que eu possa continuar na caminhada, e eu não venha vacilar os meus pés, porque não é fácil servir a Deus, não é fácil, não é impossível, mas não é fácil. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos render, nos entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito. Por isso que Paulo está afirmando e dizendo aqui, quando Paulo afirma que as más conversação corrompe os bons costumes, estava numa situação onde algumas pessoas questionavam sobre a realidade da ressurreição. Diante desse questionamento, ele diz o seguinte: se como homem eu combati em Éfeso contra as bestas, o que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebemos, que amanhã morreremos. A reflexão que o apóstolo Paulo aqui sobre a eficácia do combate cristão, quando se acredita que a ressurreição é apenas uma fábula. Tem gente assim. Abra aí, César, em 1 Tessalonicenses 4,13. Enquanto eu quero, o nosso irmão ali vai abrir, eu quero que você entenda isso. Tem gente achando que arrebatamento é só ressurreição, foi só uma fábula, só uma conversa, é uma história de carunchinha. Não é um gibi, a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. A palavra de Deus se cumpre todos os dias. Olha o que Paulo está dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Vai, varão. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Mais um. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Próximo versículo.
Depois nós, o que ficarmos vivos, olha aí, a igreja está nessa noite, pode acontecer agora, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí no final do versículo vai dizer: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A igreja em Tessalônica estava entrando em desespero quando alguém morria. Paulo está dizendo: gente, se nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, Ele tornará a trazer com eles aqueles que dormem. E Paulo vai enfatizar e dizer: nós não iremos preceder, nós não vamos ser chamados primeiro. Há um privilégio para quem dorme no Senhor. A Bíblia diz que ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ei, o seu pai, a sua avó, os seus parentes que morreram em Cristo, eles vão ter o privilégio de ressuscitar primeiro. Depois a igreja será arrebatada nos ares, a encontrar-se com o Senhor nos ares. Esta é a realidade. E por que não crer? Por que não confiar? Que quando Paulo continua no capítulo 15, no versículo 51 e 52, ele vai dizer: é um grande mistério que vai acontecer, porque o Cristo Todo-Poderoso, ao soar da trombeta, esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Sabe o que é isso? A igreja terá o corpo transformado. O rapto vai acontecer, a igreja vai ser tirada da face da terra, porque a palavra rapto ou arrebatamento quer dizer ser tomado com força e levado às alturas num corpo de glória. Quem aqui quer subir nesse arrebatamento? Quem acredita na ressurreição dos mortos, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor Jesus. Porque se não crermos nisso, é melhor que a gente venha desfrutar dessa vida, pois o esforço na vida cristã é vão. Aí vem para o culto, ora, consagra e tudo, e não acredita nas coisas de Deus, na palavra do Senhor. Estamos perdendo tempo. Então, se você serve a Deus, você precisa crer. Você precisa acreditar e dizer: eu creio que o milagre vai acontecer. Eu creio que Deus fala através de um profeta. Eu creio nas revelações de Deus. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Tem muito crente dentro da igreja dizendo: eu não acredito nessa língua que eu vejo crente falando aí não. Crente incrédulo, porque a Bíblia diz que o selo do Espírito Santo seria manifesto, como foi no dia de Pentecoste. Mas no Pentecostes falava em línguas pátrias. É verdade, mas a Bíblia também, Paulo afirmou, há uma língua exclusiva chamada língua dos anjos, que o diabo nem sabe o que é, porque são mistérios revelados à igreja que crê, à igreja que acredita, à igreja que confia. Mas está cheio de incrédulos dentro da igreja dizendo: eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, eu não acredito em assado. Você não acredita nem em você mesmo, como é que você vai acreditar nas coisas de Deus? Quer limitar os outros? Aleluia! Quer limitar as pessoas? Deixa Deus trabalhar. Se você não acredita e não tem coragem suficiente para orar pelo enfermo, ele levantar da cadeira de roda, o paralítico levantar da cadeira, o enfermo ser curado, deixa quem tem coragem fazer e usar os dons que Deus deu. Se você não tem coragem de atravessar o país e em outro país pregar o evangelho, não critica quem vai.
É tempo da gente despertar, porque a trombeta vai soar. Jesus Cristo está voltando, mas só vai subir ao soar da trombeta quem é crente de verdade, crente de mimimi, crente cheio de carrapicho, crente que não se deixa ser liberto, crente que vive uma vida inteira dentro da igreja, fofocando, cutucando o irmão, tentando derrubar o outro. Esse aí não tem parte no céu que eu vou. É tempo, irmão, de alertarmos para a vida. É por isso que ele está dizendo: tome cuidado com o que você anda ouvindo. Toma cuidado com aquilo que você tem ouvido, porque algumas das igrejas de Corinto poderiam estar dando ouvido para aquelas pessoas que afirmavam que a ressurreição não existia. Hoje em dia, muito de nós estamos dando ouvido para pessoas erradas. Cuidado com quem você escuta. Cuidado com quem você acha que é aquilo tudo e não é. Vou contar para o meu amigo do coração. Aí conta para o amigo do coração, mas o amigo do coração tem outro amigo do coração. Aí vai contando. Daqui um pouco a cidade inteirinha está sabendo. Como se eu já ouvi dizendo: para você eu falo, para outra eu não falaria não, mas para você eu vou falar, porque você é um homem de confiança. Se falou para mim aquilo que não era para ser falado, vão falar para outras pessoas. Tem coisas que o pastor, o sacerdote leva para o túmulo. Existem relatos e confissões feitas que o pastor ouviu, Jesus perdoou, porque quem perdoa não é o pastor, é Jesus. Mas há uma confissão que a pessoa vai levar para o túmulo, mas tem um boca aberta, fofoqueiro, que fica inventando coisa, falando coisa, e muitos até coisa que não existe. E nós temos que tomar cuidado, igreja, porque se nós queremos morar no céu, nós temos que ser diferente. Nós temos que nos comportar de forma diferente. Uma hora eu estou aqui na igreja, uma hora eu estou lá fora, totalmente diferente. Isso deixa uma má impressão na mente das pessoas que estão lá no mundo. Que tipo de crente é esse? Uma pessoa esses dias me chegou para mim e disse: ninguém me aceita lá na igreja. Eu falei: mas por quê? Não falou, não teve resposta. Por quê? Ah, não, acho que é porque é os crentes velhos que tem lá não sei o quê. Não é isso. É porque é mau exemplo lá fora. Aí faz errado, fica pisando na bola, vai pisando aqui, pisa ali. Daqui um pouco, não tem mais moral, não tem mais caráter. Aí quando vai falar, ninguém quer ouvir. Irmão, servir a Deus é coisa séria. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Obreiro não é brincadeira. Tem gente achando, tem gente aí, o pastor pregou na vigília aqui, é verdade, está ungindo pessoa, é como se fosse ungindo aí uma brincadeira. Pessoa chega na igreja, já virou pastor, já virou fulano, já virou ciclano, já é o fulano de tal, agora já é o presidente não sei da onde, o presidente não sei da onde. Cadê a estrutura? E as igrejas e as pessoas vivendo uma reluta, uma bagunça, uma dificuldade. Pessoas despreparadas, pessoas descompromissadas, pessoas que não tiveram encontro com Cristo, estão dizendo que são isso e aquilo sem ser. Então, meus queridos, vamos tomar cuidado com quem a gente conversa, com quem a gente compartilha. Uma boa amizade é como uma via de mão dupla. Você faz para mim, mas eu tenho que fazer por você, ué. Que negócio é esse? Só você faz para mim? Que amizade é essa, irmão? Já viu isso? A pessoa só quer ajuda, só quer ajuda. Só quer ajuda e nunca ajuda ninguém. Que tipo de amizade é esse? Você sacrifica, faz, estende a mão, não está querendo, não é isso aqui, mas uma boa amizade é uma amizade reconhecedora. Mas tem gente que é egoísta, ele quer receber e desabafar. Aí é igual uma cachoeira em cima de você. Ô irmão,
ajuda aqui, não sei o quê, e desabafa. Quando você vê a pessoa, faz misericórdia. Vem problema ali. Por quê? Porque essa pessoa ela não age da forma correta de retribuir. Poxa, será que eu só quero receber? Não, deixa eu levar lá um frango assado. Deixa eu chegar lá hoje e falar que eu vou orar por ele. Que Jesus me mandou lá porque tem uma bênção, uma vitória para ela. Mas é aquilo, só quer. Isso não é amizade, irmão. Amizade de verdade é diferente. Estamos cercados de ideologias, mentiras, conversações que não trazem bons frutos. Somos bombardeados, criticados a todos os dias. Ouvimos pessoas falar mal uma das outras, dos pastores, das igrejas. É o que mais se vê. É pessoas falando um mal das outras, dentro da mesma igreja, pessoas falando mal, pessoas de outro lugar falando mal de crente. Isso é muito feio. Porque o mundo lá fora não persegue a igreja. Quem está perseguindo e fazendo de forma errada são os próprios crentes. O povo tem medo de negociar com crente. O povo tem medo de vender para crente. O povo tem medo de empregar crente. Sabe por quê? Não são todos, irmão. Não vamos aqui generalizar. Mas existe essa preocupação, porque o povo complicado é o tal do crente. Aí, às vezes, como pastor, eu podia dizer, não é 100%, eu estou mentindo, porque eu vejo isso acontecendo todo o tempo aqui. Não estou falando de outros lugares, estou falando daqui. Quantos maus exemplos, quantas situações a gente vê, e quando você fala, e tem uns que te perguntam, e quando você dá a resposta, fala, não, vou fazer do jeito que eu pensei. E para que me perguntou? Para que pediu conselho? Se não está disposto a obedecer, a receber o bom conselho. Então, queridos, nós falamos aqui que na semana passada, em Números 13, que existia ali uma terra para ser conquistada, mas os israelitas passaram para aquele povo uma má informação daquele lugar, de forma que eles não tiveram condições de possuir a terra. Olha como é que uma má palavra mata, destrói. E aquelas pessoas não conseguiram entrar na terra prometida. Por quê? Porque Moisés enviou, vai lá, os espias, a terra era boa, tinha coisa, conta tudo. Mas quando aqueles 10 chegaram, disse, olha, não tem jeito não, tem gigante, o povo é forte, a cidade é fortificada, não tem para nós não dá para nós. E esmureceram o povo, de forma que o povo regrediu e queria até voltar para o Egito. Quantas pessoas, por isso que eu estou dizendo aqui, eu quero que você entenda, porque eu creio que aqui todos acreditam na ressurreição, mas o que eu quero que você entenda, você sabe o peso que tem uma palavra? O que consequência que pode causar uma palavra depois dela ser liberada, que ela sai da nossa boca, ela pode edificar, ela pode matar, ela pode ser de boa utilidade, ela pode ser para a morte. Vejamos que esse povo aqui, ninguém entrou na terra prometida, só Caleb e Josué que conseguiram entrar, porque foi os dois que creram. Então, meus queridos, não é brincadeira. Então vamos tomar cuidado, vamos pedir a Deus para pôr um guarda na nossa boca, porque tem gente que conversa pelos cotovelos. Tem gente que aonde ele chega, ele fala da vida dos outros, ele fala tanta coisa, sem a pessoa nem perguntar. E nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque isso traz um mau reflexo dentro da igreja, e desanima pessoas. Pessoas deixam, não é às vezes você que tem uma estrutura, você suporta empate, mas tem pessoas recém-chegadas, novas convertidas, estão tomando o leitinho, e elas não suportam ouvir certas coisas. Então vamos tomar cuidado, porque se uma vida se perder por nossa causa, nós vamos pagar o preço, nós vamos ter que prestar conta disso aí.
Viu? Não é fulano, não, mas foi fulano que falou, não adianta não. Então vamos tomar cuidado, vamos pedir Deus discernimento para que nós venhamos fazer da melhor forma possível. Olha aqui, da mesma maneira que nós podemos começar a dar ouvido às críticas sobre a nossa igreja, os membros, porque tem gente assim, às vezes tem gente lá fora criticando a igreja aqui, e ele junto, falando, realmente. Uai, de que exército você é? Abra sua Bíblia em Mateus 12, 30 e 32. Mateus capítulo 12, 30 e 32. Olha o que Jesus disse: quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, vai para o próximo versículo. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Falar que a ressurreição não existe é blasfemar contra o Espírito Santo. Falar de alguém que é ungido do Senhor é blasfemar contra o Espírito Santo. Falar da igreja onde você congrega, onde você se alimenta. Que tipo de soldado somos nós, irmão? Vai falar mal lá na Universal de alguém de lá para você ver o que eles vão te falar. Vai falar mal da testemunha de Jeová lá, de alguém dele lá, para ver o que eles vão falar para você. Vai falar da igreja do sétimo dia, você vai ver o que eles vão responder. Eles vão dizer, não, isso aí aqui não, meu amigo, você está equivocado, errado. Mas o crente das Assembleias de Deus, infelizmente, é isso aí mesmo, está acontecendo, e entra na conversa e vai naquela conversa ruim, e daqui um pouco ele está falando o que não deveria falar. Conversando o que não deveria conversar. Aí o pastor ora, o pastor geme, o pastor busca, o pastor traz a palavra e entende por que a igreja não consegue chegar às pessoas, e muitos chegam e já vão embora. Será por quê? Que muitas pessoas não conseguem fixar na igreja? Talvez seja a má recepção da própria igreja. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas ignoram as pessoas que estão chegando. A pessoa vem com um bom coração, a pessoa está animada para servir o Senhor, e daqui um pouco a pessoa está desprezando. Cumprimenta, abraça. Falei aqui que um pastor da Getsemane, ele disse que uma vez estava não entendendo, a igreja vazia, ele orava e pelejava, e um dia ele orando, fez uma campanha de oração. Deus, por que ninguém para na igreja? Tanta gente que aceita Jesus. Aí ele ouviu a voz de Deus dizendo, troca a recepção da igreja. Não dá para pôr na recepção da igreja o pastor Roberto com essa cara, irmão. Porque o povo já chega lá e fala, mas que pastor da cara fechada é essa? Né? Porque quem já conhece a gente sabe que não é assim. Hoje até nós estávamos conversando pela manhã, né, pastor Divino, aqui na oração, e a irmã disse assim, eu olhava assim, quando eu vinha na igreja, o pastor olhava para mim, aí o diabo falava no ouvido dela assim, ele te odeia. Olha o jeito que ele está olhando para você. Aí ela falou assim eu pensava, foi o que ficou na minha mente. Mas passou o tempo, aí eu comecei a vir no círculo de oração e entendi que o pastor é uma boa pessoa. O pastor é uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Mas, infelizmente, irmão, a verdade é essa, que muitos não estão fazendo da forma correta, são ciumentos, são pessoas que acham que a igreja é dele. Essa igreja tem dono e o nome dele é Jesus Cristo. Agora imagina alguém, Jesus falando, aquele que não é por mim, é contra mim, quem não ajunta espalha. Que tipo de exército somos nós se eu falar do pastor Isaías falar de mim, o pastor Cairo e aí os membros falando um dos outros? Que tipo de vitória nós vamos ter? Más conversações, aqueles cafezinhos malignos, aquele lanche, vai lá no lanche, aí chega lá e fala, você viu lá como é que está? Desse jeito aí não dá. Você viu como é que o pastor fez, como é que aquele fulano de tal está fazendo? Irmão, Jesus não opera nessas coisas.
O crente, quando reúne, é para falar de causa justa. O crente, quando reúne, ele pode até falar de alguém, mas é para tentar fazer um melhor para ajudar aquela pessoa, porque não adianta nada criticar e não resolver a situação. Mas tudo bem, então Jesus falou sobre isso. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 7, nós já estamos indo para o final, versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. É melhor a gente ouvir. Infelizmente, hoje em dia, vemos muitas pessoas, talvez, ou nós mesmos, que estamos ouvindo a canção do tolo e não a repreensão do sábio. Tem gente que prefere ouvir a canção, é mais fácil. O tolo chega, a repreensão, né, que está acontecendo do sábio, prega, fala a verdade, aí daqui a um pouco alguém diz: ó, irmão, você precisa consertar. Se você não colocar sua vida em ordem, você não vai subir, você não vai se salvar. Larga essa vida de pecado. Aí a outra pessoa chega, a canção do tolo: ah, larga disso, quem é ele para falar isso de você? E aquilo as pessoas preferem ouvir as boas palavras do que ouvir a verdade. Nesses dias que passaram, alguém me procurou e disse: pastor, eu visitei várias igrejas, mas eu estou me encontrando aqui, eu me senti que é aqui. Falei: que pensa, irmão? E aí é o seguinte, eu quero batizar. Falei: opa, coisa boa. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração: pergunta se os dois é casado. Falei: vocês são casados? Legalmente? Não, né, não. Falei: pois vocês precisam casar para depois se batizar. Aí eles olharam, ficaram assim: é mesmo, é. Nunca mais voltou. Por quê? Porque eu falei, muitas igrejas por aí batizam. Não está nem aí, mas aqui não. Aí a pessoa prefere ouvir a canção do tolo do que ouvir a repreensão de alguém que está direcionando de forma certa. Sabe por que essa geração está fracassando? É porque é uma geração que não é corrigida, filhos que faz o que quer, filhos que faz o que bem quer, e os pais faz tudo que o filho quer. Se o filho falar que quer isso, ele entrega. Nós estamos matando nossos filhos. Falei aqui de manhã, vou repetir aqui. Tem gente dizendo que essa é a geração do avivamento. Que avivamento? É uma geração fragilizada, uma geração mais fraca que já viveu na história do Evangelho. Nós somos a geração do avivamento. Pode vir um avivamento, mas por enquanto não aconteceu. Mas é bom, né, ouvir a canção do tolo dizendo: nós somos, enchendo a bola das pessoas. Subir no altar e falar: você é uma benção, é palavra de autoajuda, mas quando aperta o nó e diz: você precisa se converter, você precisa aceitar Jesus de novo, aí ninguém quer. E aí, dentro do cenário que estamos vivendo hoje, aonde se comercializa pessoas estão arrecadando valores com pessoas. E o que essas pessoas fazem? Ele vai trazer só palavra de autoajuda, só ânimo, só força. Mas o que adianta nós receber palavra do homem e não ser a aprovação de Deus? Do que vale ganhar aqui o mundo inteiro se nós perdermos a nossa alma? O que nós temos feito, irmão, como crentes, como servos e servas do Senhor? É um culto de ensino, é um culto de reflexão, e nós precisamos refletir. Podemos escolher o que nós vamos fazer, sim. As nossas escolhas determinará o que vai acontecer conosco. Abra em Deuteronômio capítulo 30,
versículo 19. Porque a nossa escolha determinará o que vai acontecer na nossa vida. Essa é a verdade. É a Bíblia. Olha aí o que diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua descendência. Então, a nossa escolha vai determinar aonde vamos chegar. Nós vamos escolher o que? A vida ou a morte? Abre aí ainda, Gálatas 6, do 7 ao 8, que a Bíblia vai falar o que? Não se engane, não erres, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, meus queridos e amados irmãos, o que nós estamos plantando? O que nós estamos fazendo? Alguém chegou e dizendo: pastor, eu não aguento mais, está acontecendo isso, os meus filhos estão me dando trabalho, meu filho saiu, voltou de madrugada, depois de 2 dias, chegou na madrugada seguinte, e eu não estou aguentando mais. O pastor falou assim: irmã, senta aí, vamos conversar, o que é? O que está acontecendo? A irmã é crente há muito tempo? Não, pastor, eu aceitei Jesus já tem alguns anos, mas eu não nasci num berço evangélico. Aí o pastor falou: o que tu fazia quando você era mais jovem? Ela disse: eu já fiz minha mãe e meu pai chorar, andava nas madrugadas, chegava e era desobediente. Aí o pastor olhou: não, irmã, você não tem que preocupar, você só está colhendo o que você plantou. A lei da semeadura é essa: planta e colhe o que se planta. E que se nós fosse discorrer aí nesse Gálatas 6, 7, nós vamos ver que planta na carne, colhe na carne, mas o que planta no Espírito, colhe no Espírito. É por isso que Paulo está dizendo, aconselhando: faça o que é bom, faça o que é certo, porque isso vai lhe trazer vitória, isso vai lhe trazer grandes bênçãos, porque quando você começar a colher, quando a colheita chegar, você não vai gemer, você não vai chorar, você vai sorrir, vai se alegrar, vai dizer: glória a Deus, a porta está aberta, o milagre aconteceu. E você pensa que é dessa oração do ano 2025, 2024, 2023, talvez foi em 2001, quando você tomou a atitude certa e fez o que era certo, e Deus disse: leva a bênção, porque a colheita chegou. Mas tem gente que gosta de semear coisa ruim, tem gente que é custoso, tem gente que, como se diz no Goiás, é pirracento. Palavra de esquisita, é pirracento. É igual a mulher que chamava o marido de piolho, aí o marido olhava e ela falava assim: piolho. Fala: mulher, quieta com isso, mulher, para com isso. Aí qualquer coisa: piolho. E ele fala: cala, é piolho, é piolho. Aí ele falou: hoje eu mato ela. Aí levou ela para a beira do rio, quando chegou lá ela falou: piolho. Aí ele afundava ela assim e fala: agora você não fala mais. Afogava, tirava ela para fora: piolho. Ele foi afundando, voltava: piolho. Quando ela não tinha mais força para falar, aí ela fez assim, ó. Irmão, tem gente que a natureza é terrível, irmão. Essa carne aqui é terrível. E tem gente que é assim, ele sabe que está indo para o precipício, levando pessoas com ele, e ele não aceita correção, ele não aceita a palavra. Ele diz assim: pode ir para onde for, mas eu não abro mão, eu estou certo, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo o que é certo, eu não errei, eu não vou pedir perdão. Mas não é assim que funciona. O verdadeiro cristão, ele tem sabedoria, ele tem a lapidação do Espírito Santo. Antes ele podia fazer coisas terríveis, mas hoje ele é diferente. Estamos terminando. Então, meus queridos, para nós, Salmo 37, versículo 5, primeiro nós falamos aqui: faça as escolhas certas.
semeie boa semente, deixa Deus guiar a sua vida completamente. Olha o que diz aí: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Olha bem, Deus está dizendo: entrega e confia no Senhor. Irmão, você não precisa ter medo de macumbaria, você não precisa ter medo de bruxaria, você não precisa ter medo de olho grande, você não tem que ter medo do fulano, do irmão que chegou na igreja tomar seu lugar, não, porque cada um tem sua bênção, cada um tem a sua vitória. Agora, para que desconfiar de um Deus que te fez promessa? Se Deus fez promessa na vida de Abraão, ele não cumpriu? Cumpriu. Se Deus fez e mostrou um sonho e fez promessa para José, ele cumpriu, não cumpriu? Cumpriu. Se Deus fez promessa a nós, ele vai cumprir. Agora você não precisa ficar ressabiado: será que vai dar certo? Será que se eu falar isso aqui vai beneficiar alguém? Talvez tem crente tão assim, irmão, que ele sabe de uma bênção que pode trazer um benefício para o irmão, mas ele fala: mas ele pode ficar maior do que eu, ele pode se desenvolver mais do que eu. Aí ele tranca o coração. E não é assim. O bom crente é aquele que ele estende a mão quando precisa, ele ajuda quando precisa, ele ora quando precisa, ele perdoa mesmo estando certo. Tem gente que dá lugar à ira, ele fala assim: irmão, fica tranquilo, ele se passa por errado para não ter constrangimento. Mas essa não é a realidade de hoje. Nós vivemos tempos difíceis dentro das igrejas, onde as pessoas não compreendem umas às outras. Olha o que diz Efésios 5, versículos 6 e 8. Olha aí na sua Bíblia, porque isso aqui são versículos, irmão, que traz para nós: ninguém avança. Olha aí o que a Bíblia está dizendo: porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros. Olha aí: porque no outro tempo eras treva, mas agora você é luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Você é outra pessoa. Tem esse negócio de falar assim: se me enfesar, pode enfesar, você não vai fazer nada. Se pisar no meu pé, pode pisar, que você dá um glória. Se falar alto, quem fala mais alto aqui é Jesus, e glória a Deus. Porque o velho homem, a velha natureza foi sepultada quando você se rendeu a Cristo e desceu as águas, surgindo uma nova pessoa, que agora não vive mais o que o mundo vive, mas que vive na direção do Espírito Santo. Você e eu precisamos ser diferente, ser diferente. É tempo da igreja despertar, porque muitos estão chorando, muitos estão sofrendo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui: será o que eu estou ouvindo traz alguma glória para Cristo ou vergonha para o Evangelho? O que a gente ouve, quando você ouve alguém falar, porque isso é natural, alguém falar alguma coisa. Agora você precisa filtrar aquilo que presta, e aquilo que não presta você descarta. Você já viu aquelas pessoas que ele fica caçando uma notícia ruim para passar? E quando ele descobre, ele pega o telefone: ô fulano tal caiu. Ô fulana, você viu que eu saí? Não, já me falaram aqui. Oh meu Deus do céu, pensei que eu ia ser o primeiro. Mas não consegue trazer uma palavra de vitória, não consegue pegar o celular e dizer assim: o culto foi uma bênção, só faltou você. Jesus operou maravilhas no nosso meio, estamos cheios do Espírito Santo, está faltando você. Jesus te ama, Jesus quer te libertar, Jesus é maravilhoso, mas fica como instrumento do inimigo, levando conversas que não edificam. Irmão, tem conversa que vai servir para quê?
É só para envergonhar o Evangelho, para envergonhar o nome de Jesus. Então, se a conversa não edifica, não passe ela para frente, que ela morra ali onde ela chegou. Mas infelizmente, nós vivemos tempos difíceis, pessoas despreparadas. Por fim, devemos saber o que é pensamentos críticos, porque pensamentos críticos sempre foi bem-vindo na igreja. Olha aí, para a gente já estar indo para o final do encerramento, Atos 17, versículo 11. Isso aqui é aceitável, para nós encerrar e fechar aqui. Isso aqui é aceitável, olha aí. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras. Estas coisas eram, se estas coisas eram assim, olha o que os bereanos estavam fazendo. Isso é aceitável. É claro que se o pastor está ministrando a palavra, você tem que olhar e falar, será que ele tem base bíblica o que ele está falando, ou ele está conversando dele mesmo? Isso aqui é aceitável. O crente não deve se calar se as coisas estão erradas. Pastor, isso aqui não tem Bíblia nisso não. É um direito. E aí é preciso ser consertado. Mas hoje o povo ouve cada coisa por aí, ó, e está dizendo glória a Deus, aleluia, Jesus é maravilhoso, e a pessoa até está falando coisas ruins, e ele dando glória a Deus. Tem gente que vem para o culto e não consegue se ligar no culto. Ele está aqui, mas a cabeça está lá fora, pensando, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, e aquilo lá, será que vai comer o pudim que eu larguei na geladeira? Será que o cachorro soltou, foi para a rua? Irmão, pensamentos ninguém tem que se controlar, tem que chegar aqui e esquecer. Claro que ninguém tem amnésia, esquecer e se entregar na mão de Deus. E dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu sou um servo do Senhor e eu quero ouvir a Tua palavra. Eu preciso vencer, eu preciso alcançar vitória. Eu preciso, Pai, acreditar que enquanto eu estou aqui adorando, o Senhor está fazendo milagres na minha vida, na minha família. Agora, como eu vou saber, pastor, que uma amizade é de Deus ou não? Para encerrar, como você se comporta quando está com essas pessoas? São perguntas para nós encerrar. Como eu sei que uma amizade é de Deus ou não? Como você se comporta quando está com estas pessoas? Primeira pergunta. Essas pessoas te aproximam de Deus? Ela se alegra com as suas conquistas e te conforta em momentos difíceis? Elas têm hábito de falar mal de outros? Ela pede ajuda, mas também está disponível para te ajudar quando você precisa? Dá para identificar quem é seu amigo e quem não vai ser seu amigo. Porque amigo não é só aquele, é uma via de mão dupla. Você faz, mas também recebe. São verdadeiros amigos. Mas que Deus nos dê vitória. Agora, a pior mentira que tem é aquela que tem pitada de verdade. Pior inimigo que tem é aquele que está junto com a gente e a gente não sabe que é nosso inimigo. Porque esse aí nos fere. Quando a gente percebe, a gente está caídos e muitas das vezes sem força. Porque tira e mina nossas forças. Mas Deus nos dará graça. Deus nos dará força para vencer todos os dias. Eu quero te dizer que você faz parte dos bereanos. Você faz parte do exército do Senhor. Você é aquele, você é aquela que vai entrar na cidade pelas portas e vai ajudar muita gente ainda nessa vida. Você ainda vai ganhar muitas vidas para Jesus. Você ainda vai levar a palavra a muitas pessoas que precisam ouvir a palavra que vai sair da tua boca. Fica de pé e nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos dê a capacidade para que nós venhamos vigiar todos os dias e crer
e não duvidar daquilo que Jesus pode fazer.